A ideia começou como não poderia deixar de ser, depois de uma acalorada discussão sobre futebol. Para mim, era pênalti claro e cartão vermelho. Para alguns, nem pênalti foi. O fato é, essa discussão que começou há meses atrás, no nosso primeiro dia de aula, ainda não terminou não. Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem vence o Brasileirão desse ano? Nossa vida na faculdade, antes, depois, nos intervalos e às vezes durante as aulas, é permeada por acontecimentos e discussões futebolistas que parecem não ter fim. Decidimos então torná-las públicas. Os participantes do nosso podcast são 7. Nos revezaremos conforme conveniência. Somos todos estudantes de jornalismo na Anhembi Morumbi, clubistas, apesar de alguns tentarem disfarçar e, acima de tudo, apaixonados por futebol. Quem somos? PSG palmeirense, ator de teatro, amador e rimador nas horas vagas. Arthur, São Paulino roxo também, mas madridista e prefere Cristiano. Kagawa, corintiano que não dispensa uma boa conversa sobre futebol. Se for no bar, com meia dúzia de cervejas na frente, melhor ainda. Gordão, São Paulino, mineiro e observador, o podcast Paulistinha está no ar. Sim, está começando mais um episódio, o nosso 5º episódio do Paulistinha Podcast. O que eu seria sem esse podcast maravilhoso? Aqui quem vos fala é o PSG e eu tô apresentando essa bancada mais que extraordinária pra vocês. Eu quero começar com quem tá aqui na minha frente, quero começar com o Gordão, Gordola do meu coração. Salve rapaziada, Gordão aqui de volta junto com o nosso querido podcast Paulistinha, voltando agora pra ficar. É isso aí, voltando pra ficar. E agora vamos falar aqui do meu Kagawa que nos bastidores não quis cantar comigo. Eu ensaiei uma intro aqui cantando, mas ele não quis cantar. Ele achou que eu tava zoando. Fala aí, Kagawa. Opa, ouvintes do Paulistinha. Começando mais um programa aqui. E em relação a essa música aí, eu até falei que eu cantava, mas o PSG arregou no final. E agora vamos apresentar o último participante. Podcaster. Fala rapaziada, Arthur aqui, vindo falar mal do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. Bom, se é pra falar mal, já vamos falar mal de cara. Chegou um santista aqui pra ouvir a gente, então a gente vai falar bem, porque senão o negócio vai ficar ruim pro nosso lado. Mentira, vamos falar mal, ele foi embora. Mas vamos começar falando do Corinthians e do São Paulo, o clássico pela 25ª rodada, que aconteceu lá no Morumbi. Aconteceu uma coisa chata, 1-0, o gol do Reinaldo, matador de galinha. Era pra gente ter aqui 2 corintianos e 2 São Paulinos, mas a gente só tem um palmeirense, um corintiano e 2 São Paulinos. Então a maioria dos comentários vão ser falando do Reinaldo, sei lá. Clubismo reina. Reinaldo é o melhor do mundo, mano. Bom, o que vocês acharam desse jogo aí? Eu achei que foi um jogo bom por parte do São Paulo, mas por parte do Corinthians, eu acho que eles nem jogaram. Não dá pra ver eles em campo, né? Foi um belo treino pra gente. Realmente o Corinthians, essa partida aí foi só pra coroar as diversos partidos com um desempenho horrível que tava tendo. Assim como foi com o Atlético Paranaense, no empate 2-2, contra o Grêmio, que foi 0-0 também, mas que não conseguia fazer nada. E até nas vitórias contra o Chapecoense, contra o Vasco, que ganhou, mas sem convencer ninguém. Bom, e dia triste pros fãs do Diogo Barbosa, né? Cada tem que vez falar. se distanciando mais do Reinaldo, né? Muito fraco. Tá muito longe do Reinaldo. Quem que tá na frente na tabela? Só pra eu saber quem tá distante um do outro. Tá. Tá. Se fosse contar pelos laterais. Tá. Não, tá bom. Não sei nem quem é o lateral direito do Palmeiras. Né? É o Marcos Rocha, respeito o Marcos Rocha. Que isso, tá louco. Melhor que Diogo Esse cara Barbosa. tá louco. Não, pode ser. 55% de posse de bola nós tivemos 22 desarmes contra 9 do Corinthians. Faltou o Ralf atropelar ali no meio campo, não conseguiu. Nosso querido Detona Ralf não compareceu. Detona Ralf. O que vocês acharam Vocês acham que o São Paulo já tá com a cara do Diniz já? Dinismo? Dinismo? A nossa nova religião, dinismo está entre nós. Eu acho que São Paulo tá começando a criar, tem pouco tempo de trabalho, mas já mostra uma melhora pro que o Cuca fazia. Que não fazia, na verdade. Eu acho que quem já tá ficando com a cara do Diniz também é o Luan, que cada vez mais ele vem melhorando. E com o Diniz ele tem tudo pra crescer como jogador. Realmente o início de trabalho do Diniz foi muito bom, né? 2 vitórias e 2 empates fora de casa contra equipes que estão na parte de cima da tabela, né? O Flamengo, que é a maior potência do Brasil atualmente, e o Bahia, que tá fazendo um campeonato ótimo. Então, conseguir esses 8 pontos, né? 2 vitórias, 2 empates, foi um início de trabalho espetacular, né? Empatar com o Flamengo no Maracanã com um dia de treino, foi, com o Bahia na Fonte Nova, sendo que eles meteram 3-0 lá no Flamengo. Só que ontem aconteceu uma coisa chata lá no Mineirão, né? Então...
Bom, vamos falar depois disso, porque agora a gente tem que falar da polêmica. Pera. Ah, tá, vai falar do pênalti Da ali, polêmica, né? da polêmica do pênalti que foi marcado pro São Paulo, que no começo da jogada tivemos ali um tranco no nosso querido Danilo Avelenda, né? O Corinthians não jogou nada, mas aquele pênalti também mandrake. Não, parça. Contra o Corinthians é reembolso. Hã? Então, Esse eu acho argumento de São que Paulo. tá faltando, assim, o erro assim não foi tão grave, mas tá faltando a arbitragem se acertar com a questão do VAR. Os árbitros brasileiros não estão sabendo utilizar do modo certo ali, as regras estão confundindo, e isso daí tá prejudicando toda a rodada a gente ter um caso diferente de pessoas reclamando do VAR ou de alguma decisão assim. É porque o VAR, ele tá, tipo, tudo que acontece no campo agora, eles estão marcando, não tem mais conversa pra esses caras, e isso daí é errado, porque nem toda vai ser lance pra pênalti. Menos os bandeirinhas. Os bandeirinhas desistiram de jogar. E jogar o não, problema é apitar. que toda rodada tá tendo um erro claro. Aquela rodada lá teve no jogo Flamengo e Inter. Na outra rodada teve do Cruzeiro e Inter também, um pênalti. Nessa aqui de Flamengo e nada a Fortaleza, meu, Sim. 2 pênaltis, mano, pra mim que não... Ah, e eu quero saber uma Ontem coisa do jogo clara. do Corinthians com o Goiás. Quero saber, ô Cagal, você me responde. Por que o Corinthians é igual o Renite? Só ataca de vez em quando. Porque, cara, é incrível o que eu tinha falado antes. O Corinthians tá, assim, previsível. O time do cara ele tá previsível. O que você acha do Realmente time? o sistema de jogo que o Carille tem montado do Corinthians está sendo muito limitado, porque ou precisa de uma jogada individual do Pedrinho ou Fagner pelo lado direito, porque o lado esquerdo é impossível com o Cleiton e Avelar ali, ou uma bola parada na área pro Avelar, Gil, Manuel fazer um gol de cabeça, e isso é muito pouco pro time como o Corinthians. Então por isso que o cargo do Carille tá sendo cada vez mais ameaçado e a torcida em peso tá pedindo fora o Carille. Famoso chuveirinho. Eu acho que em relação à torcida, o Carrilli tá bem pra baixo, né, com a relação dele com a torcida, mas eu não vejo ele com tanta pressão assim. O problema do Corinthians é que não tem muita projeção de melhora ali, né? Sim. Ele já não Chegou gostou ali do no elenco teto. que ele tem. Ele não gosta do elenco que ele tem na mão agora, não é o que ele tava planejando, mesmo ele pedindo algumas contratações dele. Colocou a culpa nos jovens quando foi eliminado. Sim, ele também tá se perdendo muito nas entrevistas que ele tá dando, né? Uma entrevista dessa que ele, logo depois da desclassificação contra o Del Valle, ele botou a culpa nos jovens, E tirou o Vital do outro tirou jogo. o Vital do outro jogo, depois já começou a colocar o Vital de volta. Deu uma entrevista falando que as características dos jogadores não tá batendo com o estilo de jogo que ele faz, sendo que ele pediu a contratação, assim como foi o Regis, que ele pediu e não deu nada certo. Largou mão total, né? Bom, agora vamos falar aqui pra encerrar essa parte do clássico. O que vocês acham assim da importância da... O que vocês acham da importância da liderança que o Reinaldo tem pro elenco? Porque assim, o Daniel Alves tá sempre sendo relacionado, né, pra seleção, tá indo pra seleção brasileira, e na falta do camisa 10, do cara que era pra estar ali representando, o Reinaldo vem representando mais. É o que eu vejo quando chega em clássico, é o cara que tá ali, é o capitão do time. Vocês acham que ele tem esse papel de liderança ou é tipo o Hernanes ainda? Cara, o Hernanes, atualmente ele tem mais nome do que joga. Ele tem uma excelente pré-eleição. Ele e o Reinaldo, na verdade, fazem a pré-eleição e eles que levantam o astral dos times. E o Reinaldo tá sempre dando a cara a tapa lá no meio do jogo. É sempre ele que tá conversando com o juiz, que tá brigando com os caras, que tira a bola e grita. É sempre ele que tá lá motivando o time. É o Felipe Melo do São Paulo. Exato. Eu acho que Felipe Melo melhorado. não só o Reinaldo, mas o sistema de jogo que o Diniz impôs está sendo a favor do São Paulo, Sim. não apenas do Reinaldo. Vamos falar agora da falta que o Pedrinho faz. Ele é um cara jovem que traz uma dinamicidade ali pro ataque do Corinthians. Ele comanda o contra-ataque e ele vem sendo relacionado para a seleção olímpica. Vocês acham que a falta do Pedrinho tá trazendo esses resultados aí? Como eu já disse, né, sem o Pedrinho, que foi os jogos contra o Atlético Paranaense e São Paulo, o Corinthians, se já era dependente do Pedrinho, ele ficou dependente de nada, não fez absolutamente nada. Assim, não então é o cara que puxa a responsa. Ficou Mas é impressionante como o Corinthians não cria nada sem o Pedrinho, porque ou eles precisam do Pedrinho fazendo aquele 1-2 rápido pra já sair pro ataque, ou eles jogam no lançamento ali pra ele, né? E fora que o Pedrinho tem um chute, mano. É muito bom o chute do Pedrinho. O cara tem uma precisão muito boa. Já que ele tá todo parça do Antony agora, eu podia estar aprendendo, ensinando pra ele como chuta. O Antony recua pro goleiro dos caras.
Agora vamos finalmente falar do meu Palestra, que jogou contra o Botafogo no sábado, lá no Pacaembu, no meu Porcoembu. Eu não tava lá, mas queria. O jogo foi 1-0, um jogo chato. O time do Palmeiras começou bem com o Mano Menezes, mas agora tá como era com o Felipão. Parece que os jogadores tiraram um pé, mas, bom, vamos falar do jogo. Foi um gol do Thiago Santos ali, uma tabelinha. Quem diria o Thiago Santos fazendo um gol? Eu que critiquei ele quando eu vi a escalação. Ele iniciou uma jogadinha ali, fez uma tabela e deu no gol, mas eu queria destacar a presença do Diego Cavalieri, que deixou que esse placar fosse magro, mas podia ter sido mais elástico, mas o Diego Cavalieri impediu, fez muitas defesas difíceis. O que vocês acharam desse jogo? Se vocês viram, né? O Palmeiras ele podia ter feito um placar mais elástico, como você já disse, e ele relembrou um pouco o começo da era Mano, né? Porque o Mano ele começou tendo uma sequência muito boa de 5 vitórias consecutivas e depois começou a oscilar assim como era com o Filipão, né? Começou muito bem o campeonato e depois deu uma oscilada, né? Empatando com o Internacional, empatando com o Atlético Mineiro, que tá vindo de uma sequência horrível durante o campeonato, tomando aquele gol lá do Natan lá. Nossa, Natan. E agora tendo dificuldades, né, de conseguir fazer o gol. Tá conseguindo criar alguns jogadas, chances de gols, mas não tá conseguindo executar. Assim como foi o Botafogo e ontem com a Chapecoense. Eu acho que o Palmeiras precisa de um pouco mais de tempo com o Mano Menezes em comando, porque já não é mais aquela coisa de só ficar fazendo chuveirinho na área que era o Felipão, mas ainda não tem um padrão de jogo definido. Precisa de um pouco mais de tempo. Se o Corinthians estava dependente do Pedrinho, o Palmeiras ficou dependente do Dudu. Ficou demais, a dependência do Dudu tá... Mas esse ano tá impressionante a dependência do Dudu. E Tá também pior do que nos outros anos. Centroavante, né? Palmeiras sem o Luiz Adriano não tem nada. Do Luiz Adriano até o fim do ano. Ah, mas ele machucou. O Luiz Adriano, que tem média de mais ou menos um gol a cada 2 jogos, é um nome bem do Mano Menezes. Então ali o Palmeiras vai depender de novo do Daverson, até quando eu não sei, eu só quero que acabe logo, que o Daverson seja vendido, pelo amor de Deus, velho. E o ceifador? Você não prefere o ceifador do que o Daverson? É que ele tá voltando ainda, né, cara? Ele quebrou a perna, teve uma lesão difícil, então tá complicado. E o Luiz Adriano se machucou, pra minha felicidade, que como eu postei com o nosso parceiro aí, o Will, salve Will, Salve. R$50 que o Luiz Adriano metia 20 gols até o fim do ano. Nunca que faz. Mas agora que ele tá machucado, acho que vocês deviam pegar os jogos que ele não vai jogar e estender pro próximo semestre, né? Mas acho que uma dúvida que fica desse Palmeiras é como que ele vai se portar contra grandes equipes, né? Porque tá tendo essa dificuldade contra as equipes menores, mas conseguindo a vitória. Vai ficar dando chutão pra cima, E dele não vai ganhar. quando pegou o Inter, fez um primeiro tempo desastroso, foi um segundo tempo bom. E quando pegou o Santos, foi totalmente dominado pela equipe do São Paulo. Lembrando que daqui 2 semanas tem São Paulo e Palmeiras na Aliança. E mesmo com o Mano Menezes sendo uma outra cara, a gente já lembra como que era o Palmeiras do Filipão, né? Quando pegava Grêmio e Flamengo, não conseguia fazer nem perto do que estava acostumado a fazer. Vamos falar agora do Inter e Santos, um empate, um jogo chato lá. O Santos acabou, o Inter também, né? Acabou se distanciando um pouco do líder e do vice-líder. Se tá difícil pro Palmeiras, imagina pro Santos, que acabou empatando aí. O que vocês acharam desse jogo aí? Que foi meio... É muita troca de passe inútil, só passinho pro lado, aí tentava fazer alguma coisa, errava o passe no meio e ficava lá, truncado lá no meio. Mesmo. E o pior São Paulo, ele não mantém os jogadores, ele fica trocando toda hora e não mostra resultado das mudanças que ele vem fazendo. Disputando uma competição só ainda. Então, isso que é o pior. O Santos, ele depois daquela sequência ruim que eles teve, né? Que eles estavam em líder, né? E depois teve uma sequência oscilando, perdendo pontos fáceis, em que eles acabaram se distanciando do Flamengo, perdendo a liderança e muita gente já tirou o Santos de cogitação de título e até da vaga da Libertadores. Mas nos últimos 4 jogos ele conseguiu 3 vitórias e nos últimos 4 jogos sem tomar nenhum gol. Então acho que agora que o Santos vai enfrentar o Ceará, um jogo fácil, eles podem reatar e... Não sei se é tão fácil assim, não. Em casa, a pior campanha fora de casa do vamos Ceará. falar agora da 26ª rodada que aconteceu ontem e termina hoje, né? A gente teve Cruzeiro e São Paulo, o jogo lá no Mineirão, aconteceu um negócio chato. Esse jogo a gente pode pular, vamos pro próximo jogo já. Pular não, não tem nada pra falar, não. Realmente. São Paulo jogou ontem? Então, não vi. Foi um jogo meio ruim assim, eu ouvi pela rádio. E ninguém gostou desse jogo, não. Eu confesso que não acompanhei, mas tá lá todo mundo falando. É o nosso glorioso jogo bosta da rodada, né? Estão falando que o Thiago Neves derrubou o Mano, derrubou o Rogério e queria derrubar o Diniz agora. Primeira derrota do Diniz. Calma aí, pera lá. Primeira derrota do homem.
Bom, então, vocês acham que essa derrota pro Cruzeiro, assim, ainda é o Cruzeiro, mas é um time que tá brigando pelo Z4. Ela desanima o time na busca do G4, no caso? É que o São Paulo tá, nos últimos anos, é sempre assim, faz uma sequência de 3 vitórias, aí perde, aí todo mundo brocha, aí vai lá, ganha 1, empata 2, aí vai e ganha um clássico, todo mundo empolgou de novo, aí São vai e perde no Paulismo. próximo. Então já tá acostumado com isso, nem surpreende mais. Já tá acostumado. Mano, eu acho que o que desanima não é nem perder pro Cruzeiro, é ter 1 milhão de desfalques por lesão. Mano, a as DM de São lesões- Paulo, velho. As Até lesões o jogo contra o prejudicam muito. Corinthians, o São Paulo tinha mais jogador machucado do que gol feito, alguma coisa assim. Então, mano, todo jogo uma O lesão jogo contra o diferente. Cruzeiro teve quase nenhuma chance criada por ambas as partes. Teve uma defesaça do Volpe no chute do Thiago Neves, né? Isso. Uhum. E o gol do Thiago Neves, né? Que Tomando E- gol de cabeça do Thiago Neves. mesmo, O gol do Cruzeiro. mesmo o Cruzeiro vindo motivado, né? Eu vi várias entrevistas durante essa semana do Thiago Neves falando que eles queriam fazer de tudo pro Cruzeiro não cair mesmo assim, pô. Com a campanha que o Cruzeiro tá fazendo, não podia ter perdido esse E a jogo. sequência não é tão fácil, eu tava vendo os próximos jogos aí do Cruzeiro. E se até o você fim do for ver campeonato, os é uma sequência adversários difícil. do São Paulo, tu não conseguiu ponto em cima do Cruzeiro. Então. Tomara que o Cruzeiro caia. Eu não aguento o tomara Cruzeiro, também. velho. Não, é que o São Antes Paulo. Cruzeiro que o Fluminense. É que o São Paulo deu 3 pontos esse ano pra conseguir os 6 ano que vem. É, O São Paulo bem foi visionário. Técnica, né? É, visionário. Técnica. O Diniz já tá pensando já no futuro, já. O cara tá à frente do tempo, né? Então. Vamos agora falar de um jogo pra mim, no mínimo, vergonhoso. Goiás e Corinthians. Mas que feio, Cagal. O Eu não juiz sei como roubou você, mesmo. você não tem Roubou, vergonha. ladrão, mano. Ele deu o dar acréscimo, só depois cara do pênalti aqui. ele não continuou o acréscimo. Sua cara não, Quando porque isso você é tá virar na o voz. jogo, mano. Roubaram o meu Goiás na cara dura. Na cara larga. Na cara dura. Escarrada. E o Tadeu tava fazendo cosplay de check ontem, né? É que o Tchek começou, deixou de ser. O Tchek original deixou de ser goleiro e aí o Tadeu passou a ser o Peter Cech. Então tá tudo Exatamente. certo, ó, o mundo tá equilibrado. Bom, vocês acham que, pra mim, a principal coisa que a gente tem que falar é se o pênalti pro Corinthians foi marcado de forma correta. Alguém acha isso aqui? Alguém compactua com essa ideia, senhor Cagal? Se for, você já vai já minha vaza opinião. daqui do estúdio. Na Com minha certeza opinião, não foi pênalti. Na minha opinião, né, um lance interpretativo que, pra mim, não foi pênalti mesmo, não foi pênalti. Não, quer dizer, foi pênalti. Não foi Não foi pênalti. pênalti. Não, foi não. pênalti. E é isso, né, o juiz errou. Mas um ponto positivo foi as diversas alterações que o Carille fez na equipe do Corinthians, né. Tirou o Manuel, aquela praga ali da defesa do Jogou Corinthians. melhor que o Colocou que o Bruno jogou quase. Mendes, na esquerda colocou o Carlos Augusto, Pedrinho voltou da seleção, ele voltou com o Gustavo, colocou o menino Janderson, que fez uma ótima partida ontem. Ponto Tá positivo. vindo bem esse menino Janderson. Então, e o Corinthians fez um primeiro tempo ótimo, um primeiro tempo que eu não via há muito tempo do Corinthians. Olha só. Atacando, Fica Será que Carille. ainda briga pelo campeonato? o primeiro tempo que acabou 1-0 podia ter acabado mais. Né? Podia ser- Sim. Não, acho que acabou 1-1. É, Podia agora ter saído com a vitória ou um placar até mais elástico. Teve felicidade de um chute de longe do Michael, que tá fazendo um campeonato excelente. joga muito. o Michel. Revelação do brasileiro, eu Vai vir diria. pro Palmeiras, relaxa. E, mano, eu gostei. O Carrilho fez ao todo 7 alterações, né? E o time veio melhor, com certeza. Com a volta do Pedrinho e o Janderson, que entrou muito bem. Eu acho muito engraçado ver essas primeiras entrevistas dos jogadores que saem da base profissional. Os caras não sabem o que falar, é sempre a mesma coisa, É mano. muito bom. O cara ficou em choque, mano. E por falar nas substituições que o Carille fez, a gente tem que ver o que ele vai fazer pra próxima rodada. Porque parece o Cássio tomou cartão e tá suspenso pra próxima rodada. E também tem outro jogador do Corinthians que não vai jogar. O Corinthians ele não vai ter disponível contra o Cruzeiro nem Cássio, nem Gil e nem Manuel. Ah, O Manuel por questões contratuais do com uma Cruzeiro. cláusula no contrato dele pro empréstimo do Cruzeiro. E o Gil e o Cássio tomaram o terceiro maior contra o Goiás. Manuel Então, fora é reforço, né? Manuel fora mas reforço. Gil e Cássio. Então provavelmente a gente vai com o goleiro ali, a dupla de zaga, o Walter, Bruno Mendes e Marlon, fazendo a estreia. Marlon, velho. Nossa. Marlon que o Corinthians pediu de volta do Bahia, né? Que ele não tava sendo utilizado nem no Bahia. Nossa, que fase, Que velho. faz. Até o Guerra tá sendo utilizado no Bahia. Se não for o Marlon, vai ser o menino da base lá, um João Vitor. Agora a gente vai falar do meu Palmeiras novamente, que jogou contra a Chapecoense no Allianz Parque, mas que jogo assalto, né? Você não fala desesperador. do assalto, né, Nossa, Fernando? Que meu jogo Deus. desesperador, Um assalto cara. em São Paulo. Começar falando assim que o Palmeiras com essa fica tocando bola e não consegue fazer nada. Eu como torcedor assistindo aquele jogo tava desesperador, porque
não conseguia, tipo, a defesa esburacada. Depois da expulsão, que a gente já vai falar, depois daquela expulsão, era cruzamento na área e os jogadores cabeceavam e chutavam pra fora, de frente pro gol. Eu ficava tipo, não é possível que a gente vai perder ponto pra Chapecoense, cara, com a mais. Mas a gente fez o gol ali com mostra, né? Com mostra, que ninguém mais pode falar mal dele. Felipe Melo. Que eu não vou nem perguntar aqui do Felipe Melo, que já é óbvio, já que ele é o melhor volante do Brasil. Tirando todos os outros. Tá. E tá bom, o São Paulino achou ruim aqui do lado de fora. Agora a gente. Mas a gente tem que falar do lance entre o Gum, o famoso Gum, e o Dudu, né? Que teve ali um lance que realmente não tocou na bola. O que vocês acharam? Antes eu só queria fazer um comentário que a representação desse jogo pra mim é aquele lance do Daverson com o William Bigode. Bola veio limpa pro Daverson na cara do gol, chutou errado. O William pegou sem goleiro e chutou na trave. Essa é a representação lógica do jogo do Palmeiras. Esse lance eu entro em defesa do William, porque ele Com toca certeza, de cabeça essa bola é difícil. Não, ele toca de cabeça pro Daverson, tipo, faz. Aí o Daverson para, vai chutar. Chuta de esquerda. Esquerda, ele chuta errado. E tipo, o William só esperando pra comemorar. Aí ele erra. Aí ele tava moscandaço. Isso, ele tava muito moscando, mano. Ele tava esperando um gol já. Aí o William faz isso. O Daverson precisa ir embora logo. Enfim, vamos falar da expulsão. Fala, o Arthur tá louco pra falar da expulsão do Gum. Fala, Dudu. Foi nada essa expulsão. Mano, o Gum chegou, deu carrinho ali, no vento, pegou nem na bola, nem no jogador. Dudu caiu, ficou chorando lá no chão. O juizão foi lá, padrão, expulsão. Ó, eu acho que sim, era pra cartão, mas não pra cartão vermelho, porque foi um lance perigoso. O Dudu logo saiu da bola. É claro, não teve o contato, mas se tivesse ia matar ele. Saiu dali pra não dar ruim pra ele, mas mesmo assim não era pra vermelho. E muita gente tava falando dos acréscimos, eu vou ter que defender aqui. Foram 9 minutos de acréscimo, mas isso entra em conta a cera que o goleiro fez, o antijogo de todo o time da Chapecoense durante o tempo todo. O vermelho que o juiz inventou. O vermelho que o juiz deu, esse vermelho, beleza. Primeiro que o VAR verifica todos os lances de cartão de expulsão. E nesse lance de verificar, e o Gum também fez corpo duro de ficar parado lá. Ele não quis sair, ele se recusou a sair de campo. Não tá errado. Isso explicou. Não tá errado, mano. Mas de qualquer jeito isso explicou os 9 minutos de acréscimo. Ninguém pode falar que foi dado de graça. Verdade. Então, aí não pode falar, foi dado de graça até fazer o gol. O Gum ficou esperando. Talvez se ele fosse expulso e saísse... Ia ter uns 5, 6. Uns 6 no máximo. Mas com um jogador a menos ficou complicado pra Chape. Ficou complicado. Eles ficaram bravos de verdade, mas não tinha muito pra fazer. E esse time da Chape machuca a bola demais, hein? Meu Deus, que seleção. Pior Márcio Araújo. Deve ter machucado pra eles tomar o gol no finalzinho. Márcio Araújo. E agora a gente vai falar do jogo... Que jogo que a gente vai falar? Nenhum. A gente já vai pro momento sem clubismo, né? 100%. Agora, clubismo. Momento sem clubismo. Roda a vinheta. Que não tem. E eu vou ter que achar. Essa boca não beijas tão bem. Se esse abraço não fosse tão massa. Boca não beijas tão bem. Se esse abraço não fosse tão massa. Se quer saber se eu quero outro alguém. Nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijas tão bem. Vou falar agora do momento sem clubismo pro final da rodada 26. Que termina hoje. Temos Santos e Ceará na Vila Belmiro. O que vocês acham? O Ceará ele tem a pior campanha fora de casa de todo brasileiro, né? Conseguiu 5 pontos em 12 jogos. Então acho que com o Santos tendo essa sequência de 4 jogos sem tomar gol, acho que eles conseguem facilmente uma vitória, um 2-0. Acho que esse jogo tem todo o potencial pra ser o nosso glorioso jogo bosta da rodada, então vai de 1-0 Santos mesmo, gol Santos cagado. Em casa, mano. Acho que não perde pro jogo bosta do São Paulo e Cruzeiro. Mano, eu acho que o Santos mete 3-2, velho. Isso é um jogo difícil. 3-2 pro Santos. Bom, eu como coloquei no meu bolão lá, meu simulador do Brasileiro, eu acho que dá 2-2. Simulador do Brasileirão. Fonte. Simulador agora vamos pra Avaí Internacional. Da minha cabeça. Não tem muito do que falar, então vou falar de Avaí Internacional na casa do Avaí. Nossa. Eu acho que tá 2-0 Inter, um gol do Nonato e um gol do... Qual que é o nome do mano lá que era do Vitória? Ele joga muito. Neilton. Neilton joga muito. O jogo do Neilton. Nossa. Monstro. Gol do Neilton. E é isso. Me cobrem depois. Neilton vai sair do Neilton e Nonato. 2 com N. Mano, vai ser 1-1. 1-1, caraca.
1-0 Internacional, não tem comentário pra fazer sobre isso. Realmente, um jogo parecido que aconteceu foi CSA Internacional, na casa do CSA, que o Inter perdeu de 1-0. Então eu acho que pode complicar um pouco as coisas pro time do... Eu ia falar o time do Odair, né? Que já caiu ele. Então eu acho que um empate 1-1. Bom, agora vamos falar... Campeão. Aqui todo mundo em cima do muro, né? Mas tudo bem. Vamos falar agora do jogo Fluminense e Atlético. O jogo que o Fluminense precisa ganhar para aliviar ali o seu peso de cair, porque eu acho que não cai. O que vocês acham? As duas escolas do Diniz, né? Se enfrentando. Verdade. Tem tudo pra ser um jogo emocionante, eu acho. Duas equipes estão brigando. Duas escolas do Diniz, 8-9, 9-8. 20 gols no jogo, no mínimo. 20 gols. O Fluminense, agora que o Marcão foi efetivado, tá vindo de uma boa campanha. Eu acho que não sei quantos jogos sem perder. 4 ou 5. Então, acho que umas 2 vitórias e bons empates. Eu acho que vai ser um jogo lá e cá. O Atlético Paranaense também não deixa de desejar. Acho que um 2-1 Fluminense. 2-1 O Fluminense? vai conseguir a vitória. Tá bom, então eu acho que dá... Eu não pensei, mas vou soltar agora aqui, ó. Puxei aqui Eu não falei a minha também. do além. Eu vou puxar aqui que vai ser... eu ia falar a mesma coisa que você, mas eu não posso. Então vai ser 3-1 Atlético. Nossa, eu falei isso agora, mano. Mentira, velho. Então eu Você vou fala de... 2-1 Fluminense, aí você mudou pra 3-1 Atlético. Entendi. Tá vindo da cabeça. Eu vou de 2-1 pro Atlético. Eu vou de 1-0 pro Flusão, gol do melhor meia do mundo, vulgo Nenê. Um gol do Nenê e um gol do Ganso. Tá faltando um gol do JP aí. Não, gol do Nenê, melhor meio do Parece mundo. jogo fetivo. Amigos do Ganso, amigos do Nenê. Joguinho de fim de ano. Bom, alguém tem mais algum aviso final? Tem, Palmeiras e Corinthians. Vou cortar esse daí, valeu. Esse foi o nosso quinto episódio. Eu agradeço muito a nossa audiência. Muito obrigado por todos que estão assistindo e tchau. Vamos de volta. É nóis, valeu!